Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de setembro, sábado, da 25ª semana do Tempo Comum. Estamos vivendo, portanto, este mês de setembro, o mês da palavra, onde somos convidados a nos aproximar amorosamente da palavra de Deus. A homilia diária sempre esta oportunidade de ouvir, meditar o Santo Evangelho, que é para nós o próprio Cristo. Por isso nos coloquemos à presença do Senhor. Abramos o nosso coração e peçamos ao Deus da vida a graça de melhor amá-lo e servi-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas capítulo 9, versículos de 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de São Lucas nos recorda aquilo que ouvíamos há 7 dias atrás, praticamente. No domingo, o dia do Senhor, não contado por Lucas, mas por São Marcos. São Marcos nos traz a realidade dos discípulos que começam a se questionar quem são os maiores pelo caminho e não são capazes de entender aquilo que Jesus está dizendo. Olha o que a palavra hoje nos diz. Havia uma grande admiração com tudo o que Jesus realizava. São Lucas nos pontua isto. Contudo, Jesus chamava a atenção dos seus discípulos, dizendo: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. E aqui então Jesus traz de uma forma, São Lucas nos traz de uma forma bem sintetizada aquilo que é o anúncio do reino, ou melhor, o anúncio do servo sofredor. O cântico, um pequeno trecho. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. A palavra nos diz que os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo. São Lucas aqui traz uma característica peculiar que talvez destoe um pouco daquilo que São Marcos queria dizer. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles ficavam com medo de fazer perguntas sobre o assunto. Bom, analisando, está muito próximo. Em São Marcos, no domingo passado, no domingo, 25º domingo, nós ouvíamos que os discípulos ignoravam de certa forma, não entendiam e também não se atreviam a perguntar por quê. Tinham medo da resposta. Aqui não se faz diferente. Os discípulos não estão compreendendo. E São Lucas diz que o sentido lhes ficava escondido. É como se eles não quisessem compreender. Porque nem coragem de perguntar sobre o que era, eles não perguntavam. Vale a pena nos recordar que na parábola do semeador, eles tomam a iniciativa de perguntar a Jesus: Senhor, nos explique. E o porquê aqui eles não querem explicação? Porque possivelmente
ou melhor, certamente não querem aceitar esta realidade, que Jesus vai ser entregue, que vai sofrer, que vai padecer e será morto. Eles não aceitam, eles não querem de modo algum aceitar. Mas precisamos ter consciência daquilo que São Lucas vai nos dizendo pelo Evangelho. Primeiro, prestai bem atenção no que? Na palavra de Cristo. A palavra que se dá, sobretudo pela Sagrada Escritura, é o Senhor quem nos diz, é o Senhor que nos fala. E diante das incompreensões, peçamos sempre a luz do Espírito Santo para que ilumine os nossos corações e tenhamos a capacidade de entender aquilo que o Senhor está a nos dizer, aquilo que o Senhor está a nos falar. Portanto, neste sábado, dia também dedicado à Mãe de Deus e nossa, possamos dizer como dizia ou como disse a Virgem Maria ao anjo Gabriel: faça-se em mim, faça-se em cada um de nós, segundo a tua palavra. E tenhamos a mesma característica, guardar a palavra, guardar no coração a palavra de Deus, palavra que é vida, palavra que orienta, palavra que nos leva a viver sobretudo a graça deste Deus que nos ama, envia o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que destrói o mal e a morte e nos faz brilhar a sua luz imperecível, a luz da vida, a luz que nos dá a graça de nos reconhecermos como filhos de Deus. Portanto, no dia de hoje, retome esta palavra, procure meditá-la, procure compreender e abrir os olhos, os ouvidos e o coração à palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.